Empreendedorismo é principalmente uma atitude. O bom empreendedor, o empreendedor que dá certo, é aquele que fundamentalmente não desiste. Se você não tem um país de empreendedores, você não vai ter um país de indústria criativa. Ninguém prestigia o que é igual, né? Todos nós conhecemos profissionais criativos. Pessoas que encontram soluções para problemas, que trazem novas ideias. Mas o empreendedor criativo é mais do que um profissional criativo. É alguém que concilia conhecimento técnico, capacidade de gestão do seu negócio e uma terceira característica que o diferencia de outros empreendedores. É alguém profundamente envolvido com o seu processo de criação, com o conteúdo do seu trabalho. São essas três características que constituem um empreendedor criativo. Eu acho que para ser empreendedor no Brasil, a gente tem que ser extremamente criativo. É o pontapé inicial. Muito persistente, né? E acreditar muito no que você está fazendo. As habilidades interpessoais e relacionamento que vão levar boas vendas, a bom marketing são fundamentais. Então, empreendedorismo é aquele cara que tem muita ideia boa e que tem que ter alguém que o ajude a desenvolvê-la e a partir daí fazer algum tipo de resultado financeiro para a atividade que ele imaginou ter. Durante muitos anos, nós trabalhávamos para ser funcionários de uma empresa e a gente entrava naquela empresa, trabalhava os 25 anos e se aposentava. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente está percebendo que o emprego está deixando de ser uma realidade. Então a gente precisa estar desenvolvendo competências para esse mundo do trabalho. As empresas hoje, elas buscam duas grandes habilidades nos seus quadros. Uma, o perfil inovador, tá? E outro, o perfil empreendedor. When I work with creative entrepreneurs, whether they're in England or in Poland or in Singapore or in Zimbabwe, they have more in common with each other than they do with other entrepreneurs in their own country. The values that drive a creative entrepreneur are common across the world, and the key issues are the same. So the values are the work itself. What gets me out of bed in the morning, the reason I have my creative business is because I want to do the work. Creative enterprise needs three different kinds of skill in it. You need the creative skill, that is the actual singing, dancing, writing, designing, the skill that will produce the core content. But that alone will not make it a business. That needs to be added to two more things, to two more kinds of skills. It needs to be added to technical skills. When you're producing any of this kind of creative activity, there's always an important central role for technology and the specialists who know how to use the technology. And those are different kinds of skills, those two, the creative and the technical skill. And then the third kind of skill that's needed is business skill. Primeiro, tem que ter um olhar de negócio, e a parte do empreendedorismo ela é muito importante nisso. Segundo, é cada vez mais importante a questão da profissionalização dessas pessoas que trabalham com indústria criativa. É claro que a questão cultural, a questão da pessoa que tem uma ótima ideia, ou então até que é mesmo um gênio, ela é importante, ela tem que ser preservada, mas hoje essas pessoas elas têm que trabalhar conjuntamente com profissionais que possam sistematizar toda a produção dela, que possam saber precificar direito o valor daquela produção e que possam também garantir uma questão até financeira de fluxo de caixa para garantir a sobrevivência e o crescimento dessas indústrias. Então hoje, na verdade, o que a gente precisa ter é o criativo misturado com o profissional de negócios, e isso sim gera uma indústria criativa muito forte. There always has to be an element in any business that gives people an incentive and accountability. So bypassing that whole idea of essentially how charities work with giving handouts, it really encourages people to think, if you are making money and you have worked to make that money, how can you create more money from that? Or how can you lead a great life with that and sustain that momentum?
Whereas for charities, obviously, there's certain pots of money available that are flowing on a consistent basis to keep projects going. Business doesn't work that way. Então, assim, o que eu vejo muito hoje que tem um espaço a ser ocupado, olhando para o empreendedorismo e olhando para a economia criativa, é alguém que os ajude a colocá-los num lugar e desse lugar dê visibilidade a eles, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora daqui, que consiga potencializar essas ideias. Tem vários fóruns para isso, mas eu acho que eles são muito parecidos e muito pouco efetivos no sentido de, depois que o empreendedor acha um angel para pôr dinheiro, quem é que o ajuda a se desenvolver? Então esse é um hiato que eu acho que tanto as incubadoras como as universidades, a iniciativa privada e governos podem fazer. And just 5 years ago, we had a group of European countries led by Nantes in France come and say to us, we're doing a European project, and the key of the European project is we want to stop the talent drain from non-capital cities down to the capital, and we want to teach our organisations to be more entrepreneurial in the way that they're running, because the level of funding they're getting at the moment cannot last. And of course we all know what's happened. Arts funding has been cut seriously, so everybody now across Europe has to be more entrepreneurial. Se a gente quer aproveitar essa janela de oportunidade que o Brasil possui agora, estabilidade econômica, uma democracia consolidada, uma classe média crescente, querendo consumir produtos cada vez mais, valorizando uma produção nacional, ou seja, a cultura nacional, isso tudo tem que ser levado em conta na formação de um profissional. Como é que o empreendedor criativo trabalha? Ele transforma a criatividade em inovação. E inovação não é só inventar algo novo, um novo produto, um novo serviço. Inovação também é inovação de processos, é tecnologia de processos. O que são essas tecnologias? São novas formas de distribuição, novas formas de atingir um público, novas formas de transformar problemas em soluções, de encontrar nichos de mercado que podem efetivamente se converter em bons negócios. É impossível você pensar em empreendedorismo sem você pensar em inovação. E não existem novos modelos de sustentabilidade sem também a inovação. Senão a gente vai cair naquele velho problema. Soluções antigas para problemas novos. If you do not invest in the creative industries, you will fall behind, because creativity and innovation are absolutely twin peaks, as it were. And you cannot have innovation without creativity. Even though at the moment the European Union spends $47 billion euros on technology-driven innovation, they are now finally waking up to the fact that innovation is actually about people. And so the 47 million they spent on technology is matched by 3 billion on people-driven innovation, and that's what we're fighting to change, and that's what's starting to change now. Por mais que nós estejamos nessa grande mudança de tudo que está acontecendo no Brasil, para a inovação a gente ainda tem uma certa dificuldade para aceitar, para entender e para colocar, para encaixar nesses modelos que a gente tem. The innovation element of the creative industries is potential for galvanizing, catalyzing innovation in other industry sectors. So they've thought, if we invest in the creative industries and make them strong, we get the spillover effect into our other industries. So that's why for the first time they're doing it. Now, they're doing it now. That's going to start happening across the world, because this is where it is. Your economy will not succeed if you don't invest in the creative sector. They need some space to work in. A band needs somewhere to rehearse. A graphic designer needs an office to be in. They all need technology these days. They need to be connected to the internet. They need to know how to use the internet, because the internet will be your route to clients. The internet has been an extraordinary benefit to creative enterprises, because essentially it's cut the cost of marketing almost to zero. And it is, for startups that is, and it has opened the world up
to being your potential clients. E a tecnologia, ela diminui custos. Então, para um empreendedor que está começando, ela é muito importante. Ela eleva os padrões de qualidade dos produtos que estão sendo oferecidos, seja um design, seja uma produção cinematográfica, seja até mesmo um artesanato, né, que pode ganhar uma linha de produção mais efetiva. Ela é muito importante. E a tecnologia tem o olhar da inovação. A inovação faz todo o diferencial. Hoje as pessoas querem produtos novos, produtos diferenciados e produtos que cada vez mais se diferenciem dos outros. A cozinha brasileira já estava aí para todo mundo ver. Né? Como a gente faz o conceito do negócio para apresentar ao público que muda. Né? Quando eu fui abrir o Brasil Agosto era: você é desconhecida, tá indo para uma rua que ninguém conhece nos Jardins e tá fazendo comida brasileira que não está na moda. Você tem tudo para não dar certo, né? Assim me disse um consultor, né? Eu acho que a economia criativa, ela tem um aspecto muito mais importante para esses pequenos e médios, até mesmo do que para os grandes. Porque você mudar um modelo econômico numa grande empresa é algo muito complexo. É algo muito complexo. O que grandes empresas podem fazer é se aproveitar desses empreendimentos menores, como já existem bancos que já têm departamentos olhando para a economia criativa. Mas como investir nesses pequenos empreendimentos criativos? Então, os pequenos eu acho que são os que mais tirarão vantagem desse advento da economia criativa. In some ways, what comes out of that is individual small business models with every entrepreneur that we interact with. Because for everybody, those decisions will be slightly different because they're all in a different place in the process of production. So it's a very complex situation and a very exciting situation because you build lots of small hybrid business models that won't exist like that anywhere else. And that's essentially, in terms of the bigger economy, gives you the possibility to respond to changes in financial situations, but also market changes in a very fast way, which charities or big businesses just aren't able to do. And personally, as an entrepreneur, that's an exceptionally exciting place to be for me, because it means that we can evolve at a rate and in areas that other people wouldn't. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende fazendo, e eu aprendo muito vivenciando. Né? Então, antes de abrir o restaurante de comida brasileira, eu queria entender qual que era o nosso grande diferencial, por isso da viagem. Né? Que eu fiquei vivenciando durante um ano a vida do povo brasileiro, né? Nas suas diversas regiões. O que eu faço eu viajo nas regiões, igual eu acabei de chegar na Paraíba. Eu seleciono 7 ingredientes que para mim são os ingredientes mais fortes da localidade, aprendo as receitas típicas. Algumas eu trago leveza e uma nova apresentação e uma forma de cozimento mais interessante. E muitas vezes eu uso o ingrediente alicerçado nessa tradição, mas uma outra linguagem. Eu falo que vou morrer velhinha e não conheci 1/5 do nosso território, né? Economia se dá pela junção do público com o privado. Economia criativa não é diferente. Se é um empreendedor criativo, cabe justamente empreender, ao governo cabe criar as condições para que esse empreendimento seja mais fácil, para que a vida desse empreendedor consiga seguir caminhos que transformem o seu negócio em sucesso. E muitas vezes não é de repasse de verbas e não é de uma postura assistencialista do que esse empreendedor precisa. Sempre que a gente diz, agora temos que utilizar novos modelos, isso pressupõe dificuldades. Pressupõe dificuldades de desenvolvimento, dificuldades de se aceitar esses novos modelos e principalmente de provar o quanto eles são realmente factíveis e quanto eles podem ser rentáveis. How do we get people to invest in the creative industries? And it's jolly hard to get people to invest. You know, it's a different rule, different set of rules that you need there.
But the way it works is only if trade and investment works with the labour department of the government, works with the people department of the government, so that governments, departments don't work together. They really need to work together to start putting together a holistic infrastructure, so that you start with kids in primary school understanding the importance of creativity, and then it's supported right the way through to the way university relates to the sector, because the world over, universities are not producing work-ready creative entrepreneurs. And just this morning in London, a conference was saying exactly that. And 5 years ago in Singapore, a conference was saying exactly. So all over the world, we have this problem. We've got to bring universities and industry together. But then there has to be the infrastructure, the financial infrastructure, the tax regime, the learning possibilities, the investment possibilities, the support for international work possibilities that have to relate across the government departments. So my plea would be for governments to break the mould, do something creative and work together to make this work. So there are many different ways in which government can intervene to support the growth of businesses, and particularly in the context of the creative sector. What is required is for politicians and civil policymakers to understand what it is that creative businesses actually need to be able to move forward. And for them to do that, they have to be listening to creative entrepreneurs. If they're not able to have a dialogue with creative entrepreneurs, then they can't create the right policies that are going to intervene to deliver the sort of businesses that will create jobs and also deliver great culture. Now, when any economic sector begins, it's probably a good idea for the government to support that sector in order to help it through its early stages. And one of the problems that the creative industries have faced is that there is an assumption in some places that that kind of government support is an ongoing and necessary part of the business. In my opinion, it's not. In my opinion, the sector grows up as a true contributor to the economy when it makes its own deals with customers, when it sells its goods in the market. So, as far as my business is concerned, we provide advice to national governments, to city governments, to large corporations, to different agencies, to help them look at how they go about supporting the development of the creative sector in their country or within their industry, or just helping their business to actually grow. And that work is very much focused largely about understanding how you go about stimulating entrepreneurship within the creative sector, and how that understanding of entrepreneurship actually needs to be factored into the policies you're creating, and making sure that you are as near to the cutting edge of the agenda as you possibly can be in terms of driving it forward. It's very important, to my mind, for government to have a relatively light hand on the tiller as far as the creative economy is concerned, but to be intervening in the right sort of way. The finance gap is for micro enterprises, particularly ones that can't show their real value because they can't, because of the intangible assets that a lot of them have, and the investment requirements to actually make them more tangible, make them more investment ready. It's very difficult to find the right financial instruments that work. But there are interesting projects underway that trade on different types of investment model. So I like, for example, a new programme that's been developed by Nesta as a pilot project in Manchester, which is a creative credits programme. And this is a programme where companies outside of the creative industries are being given creative credits to buy the services of design companies and other creative companies. So it's investing in market development, market generation. So hopefully that provides a revenue that in turn enables these businesses to grow. So it's about where you place the investment in the value chain. O que eu acho que falta é uma vontade política, uma organização, mais gente puxando para o mesmo lado, mais investidores dispostos a investir no empreendedor desde o iniciozinho, não só quando ele já tem um negócio desenvolvido. Mais bancos preocupados no desenvolvimento do empreendedor e no capital de risco para esse empreendedor. Então, acho que aí você potencializaria muito. E, obviamente, tem um marco regulatório, que é a burocracia que impera no Brasil, que é um negócio que inibe as pessoas de criar negócios próprios por conta do tipo de legislação que a gente tem, que é muito burocrática, você demora meses para abrir uma empresa
e talvez não consiga fechá-la de tão difícil que são as coisas por aqui. Essa relação público-privada, ela é um modelo que não saiu do papel. Então eu acho que o grande nó é a gente fazer com que isso aconteça. E de que forma? Eu acho que é sentando e definindo cronograma, definindo metas, prazo e definindo projetos que serão implementados. Eu acho que essa negociação, essa articulação é que falta. Acho que a gente pode aproveitar muito mais ideias bacanas se a gente tivesse uma estrutura, uma forma de olhar para isso um pouco mais organizada e planejada, de modo que as pessoas conseguissem dizer assim, não, eu vou empreender e o caminho para empreender é por aqui.